Olá, eu sou Malu Santos do Siga com Saúde, tudo bem com você? Eu preparei um material super interessante que eu tenho certeza que você vai amar, porque eu vou te falar como prolongar a sua juventude, o que é preciso fazer e qual a possibilidade de prolongar a sua juventude. Você gostaria de ser jovem para sempre? Eu imagino que sim, afinal a juventude está ligada à disposição, ânimo, vitalidade, interesse pela vida. Não é à toa que a busca pela fonte da juventude é lendária na história da humanidade. E é justamente sobre isso que nós vamos falar numa série que eu chamei justamente A Fonte da Juventude, e eu dividi em 3 partes por ser um assunto bastante longo. Então nós teremos aí pela frente esse encontro falando em rejuvenescimento, como prolongar a sua juventude. Siga comigo. Você já percebeu que o termo idade, no conceito comum, nos remete sempre a uma noção de tempo? Quando eu te pergunto quantos anos você tem, essa pergunta tem o mesmo significado de quanto tempo você já viveu, quanto tempo de vida você tem desde o seu nascimento até o seu último aniversário? Quando eu era criança, me intrigava muito a resposta que meu avô dava quando lhe perguntavam a sua idade. Aliás, ele sempre aparentou muito menos idade do que realmente tinha, mas ele respondia assim: estou no 71, indo para o 72, por exemplo. Não, vô, o senhor tem 70. Afinal, nós havíamos acabado de comemorar seu aniversário de 70 anos com 70 velhinhas no bolo. Ele ria, tentava explicar, mas eu não entendi essa história por muitos anos, e isso ficou sempre como um mistério para mim. Mas essa forma dele se referir à própria idade vai totalmente ao encontro do conceito de idade ligada a tempo. Afinal, quando nós comemorávamos em 5 de dezembro seu aniversário de 70 anos, ele já havia vivido esses 70 anos. Começaria então a viver dia a dia o seu 71º ano, caminhando em direção aos 72. E não é que ele tinha razão na sua colocação? Hoje eu compreendo isso. Nós vamos envelhecendo enquanto o tempo passa. Temos, assim, o primeiro conceito de envelhecimento como sendo o resultado do passar do tempo, do avançar da idade. Esse conceito pragmático de idade ligada ao tempo pode te levar a assumir uma postura passiva diante do inevitável e certo passar do tempo. Essa figura ilustra bem essa reação passiva diante do tempo que passa. Realmente o tempo passa, e se a vida fosse uma equação matemática, o tempo seria uma constante. Mas a grande variável da equação da vida é o que fazemos com o tempo que passa. O tempo realmente passa, quanto a isso não temos dúvidas e nem alternativa. Mas o grande divisor de águas é o que você faz com o tempo que passa. Afinal, tudo o que nós temos é um tempo. E o tempo realmente passa e passa depressa, sem que a gente mal perceba. Cecília Meirelles tem uma poesia fantástica chamada Retrato, que mostra exatamente essa surpresa diante do tempo. Ela diz, preste atenção: eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? É uma poesia um pouco melancólica, mas de qualquer forma ela ilustra bem esse exato momento em que nos damos conta de que o tempo passou. Eu preparei um vídeo para você muito interessante. Preste bem atenção nele. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recuse a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema
é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena. Esse vídeo nos mostra duas informações importantes. Primeiro, que o nosso corpo se transforma com o passar do tempo. Alguns sofrem uma transformação menor, em outros a transformação é maior, mas essa mudança é inevitável e ela equivale ao envelhecimento. Novamente temos aqui o conceito de envelhecimento ligado ao passar do tempo. A segunda mensagem do vídeo é de que o nosso comportamento pode interferir nesse processo de envelhecimento inevitável, acelerando ou retardando o envelhecimento. O seu comportamento interfere na sua resposta ao envelhecimento. Mas será que o vídeo foi claro? O vídeo nos diz então que, se mantivermos vivos nossos sonhos, nossos ideais, a alegria, o entusiasmo pela vida, poderemos ser velhos mais bem-humorados, mais alegrinhos, velhos mais bem dispostos? Grande coisa! Agora sim nós chegamos ao tema central dessa conversa. A mensagem que eu quero passar é que o nosso comportamento diário pode, muito mais que proporcionar uma velhice melhor, ele pode retardar o envelhecimento, tornando-nos jovens por muito mais tempo. Ainda que você não seja jovem para sempre, forever young, como na música, você pode ser jovem por muito mais tempo. Podemos afirmar que o comportamento modula o ritmo de envelhecimento. Essa nova percepção amplia o conceito de envelhecimento. O envelhecimento assume com isso um caráter mais pessoal, mais personalizado, mais individualizado. O ritmo de envelhecimento não é exclusivamente ligado ao passar do tempo, ou seja, à idade. Diversos outros fatores interferem nesse processo de envelhecimento, e a grande maioria desses fatores está ligada ao seu comportamento diário. Veja esse gráfico. Enquanto a idade avança, vai ocorrendo o envelhecimento, mas a velocidade desse envelhecimento varia conforme você tem um comportamento rejuvenescedor ou um comportamento, como eu costumo dizer, acelerador do tempo. Na prática, nós vemos isso nitidamente. Observe a linha pontilhada. Se confrontarmos, por exemplo, duas pessoas com 50 anos de idade, podemos encontrar diferenças marcantes entre elas, na aparência, na disposição, na presença ou não de doenças, na vivacidade. Isso porque o ritmo de envelhecimento é diferente para cada pessoa e o comportamento diário tem um papel fundamental nisso. A sua postura diante da vida é fundamental e as escolhas que você faz no dia a dia. Você pode escolher um comportamento rejuvenescedor ou um comportamento acelerador do tempo. Ficou claro? Eu vou te dar um exemplo disso novamente através da poesia. Veja que incrível. Veja a poesia Espigas de Aninha. Ela diz assim: a estrada da vida pode ser longa e áspera. Faça-a mais longa e suave, caminhando e cantando com as mãos cheias de sementes. Veja a mensagem que essa poesia nos passa. Ela mostra a responsabilidade individual e a possibilidade individual de cada um modificar a sua estrada da vida, tornando-a mais longa e suave. E dá ainda algumas indicações para isso. Veja, caminhando significa movimento, ação, seguir adiante. Cantando quer dizer com alegria, com bom humor. Com as mãos cheias de semente, indicando trabalho, produzir, semear para depois colher. Essa poesia tão singela nos ensina alguns pré-requisitos fundamentais para tornar a vida mais longa e suave: ação, bom humor, trabalho. Agora, veja a poesia Senectude Precoce. Ouça, ela diz o seguinte: envelheci. A cal da sepultura caiu por sobre a minha mocidade.
e eu que julgava em minha idealidade ver ainda toda a geração futura. Eu que julgava, pois não é verdade? Hoje estou velho, olha essa neve pura. Foi saudade? Foi dor? Foi tanta agrura, que nem sei se foi dor ou foi saudade. Sei que durante toda a travessia da minha infância trágica vivia, como uma casa abandonada. 24 anos em 24 horas. Sei que na infância nunca tive auroras, e afora disto eu já nem sei mais nada. Essa poesia mostra uma postura totalmente diferente diante da vida, desencanto, dor, sofrimento. Pois bem, veja que interessante. A poesia Espigas de Aninha foi escrita por Cora Coralina. Cora Coralina foi o pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, que nasceu na cidade de Goiás em 20 de agosto de 1889 e faleceu aos 96 anos em Goiânia, em 10 de abril de 1985. Ela foi uma das principais escritoras brasileiras e publicou seu primeiro livro aos 76 anos de idade. Aos 96, estava ainda cheia de vivacidade e deixou a terra como uma das grandes poetisas brasileiras, sendo homenageada inclusive por Carlos Drummond de Andrade. Isso porque começou sua vida pública aos 76 anos. E todas as poesias de Cora Coralina são impregnadas dessa singeleza e de entusiasmo pela vida. E ela viveu 96 anos bem vividos. Já a poesia Senectude Precoce foi escrita por Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos nasceu na Paraíba em 1884, na mesma década de Cora Coralina, e morreu em Minas Gerais em 1914. Ele morreu prematuramente aos 30 anos de idade de pneumonia. Augusto dos Anjos demonstra em suas poesias ter sentido a vida como um fardo. Elas são carregadas de desencanto frente à vida. E ele morreu aos 30 anos. Esses dois exemplos deixam bem claro posturas, posicionamentos totalmente diferentes e opostos frente à vida, resultando em qualidade de vida e longevidade diferentes na mesma medida. Então, resumindo, você viu nesse vídeo que o envelhecimento não depende pura e simplesmente do passar dos anos. Muitos outros fatores entram em jogo nesse processo de envelhecimento. Você viu também que a sua postura frente à vida é um divisor de águas, que você pode acelerar o seu envelhecimento ou retardá-lo, fazendo então uma vida mais longa com saúde. No próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre isso. Siga comigo.